algumas notas daquilo que foi a exposição que fiz, o diálogo que tivemos, foi basicamente estruturado em duas partes. Uma, apesar do tema ser este da liturgia online, mas não se centrou somente nisso, mas em tudo aquilo que são transmissões online e, sobretudo, a experiência da Arquidiocese de Braga no período de confinamento, não é? Com as transmissões que se fizeram a partir do passe, foram 56 emissões, juntamente com as catequeses do Dom Nuno, e ainda também a recitação do terço em 4 santuários da Arquidiocese. Há logo, inicialmente, uma distinção que procurei fazer, e também conversamos a posteriori no momento de perguntas e de diálogo que fiz, isto é, 2 premissas, uma que é mais de ordem litúrgica e outra mais de ordem moral, não é? Porque a pergunta é sempre, é um meio válido, agora é este o futuro da Igreja, as transmissões das Eucaristias por via online, ou aí por aí adiante. A primeira premissa, então, esta é litúrgica, que o culto a Deus, a celebração da Eucaristia, é, em primeiro lugar e antes de mais, comunitário, não é? Portanto, que requer a participação pessoal, e que, em bom rigor, é a identidade da Igreja enquanto povo congregado para uma assembleia num espaço, e, portanto, a assembleia participa, não simplesmente assiste a uma celebração eucarística. E que, por muito que a transmissão online das Eucaristias seja um instrumento extraordinário para este tempo, deve ser sempre entendido de modo provisório para muitas comunidades e não do modo ordinário, habitual, não é? E então a segunda premissa de ordem mais moral é que o tal preceito dominical a que a Igreja nos obriga, entre aspas, que não pode ser satisfeito do modo pleno senão pela participação pessoal, salvo, lá está, aquelas circunstâncias que estão já previstas, da incapacidade das pessoas, ou por via da idade, da doença, de pertencerem a grupos de risco, ou, como foi o nosso caso, e poderá vir a ser no futuro, de termos igrejas fechadas ou com uma participação ainda mais restrita de fiéis. Mas são, mais uma vez, tempos e circunstâncias delimitadas no tempo, o que faz com que, logo que possível, se retome a normalidade das Eucaristias nas igrejas. E para isso há dois textos ou 2 pronunciamentos que me parecem essenciais. Um deles, do cardeal Sará, quando escreve a carta Voltemos com Alegria à Eucaristia, e ele diz claramente que, logo que possível, que as circunstâncias o permitam, que se retome a normalidade da vida cristã, desde logo participando na Eucaristia na comunidade. E o segundo caso, ou o segundo pronunciamento, mas também exemplo, é o do Papa Francisco, quando ele diz, a 17 de abril, que a Eucaristia por streaming é vista para a Igreja em tempos de crise, uma oportunidade que o próprio Senhor nos dá, numa situação difícil, mas não é o ideal de Igreja. O ideal de Igreja é com participação do povo junto do seu pastor. E não é então à toa que no dia 19 de maio, que quando se disse ser possível e se abriram as igrejas em Itália e genericamente um pouco por todo o mundo, que mal foi possível isso, ele parou as transmissões a partir da Casa de Santa Marta. Foi também isso que aconteceu na Arquidiocese de Braga, quando no dia 14 de março as pessoas foram para casa, o grandes receios, o arcebispo iniciou as suas transmissões, mas depois também pela mesma altura, em maio, reabrindo as igrejas, também encerrou. Eu acho que isso é um sinal claro de que o local indicado e preferencial e justo para a celebração da Eucaristia é na comunidade. Depois, o que é que mais coisas importantes? Houve uma parte muito mais
técnica para quem se interessar de como é que se faz um streaming para a Eucaristia, foram deixados 2 links, um de um vídeo que foi produzido pela Arquidiocese de Braga, que ensina a escolher o melhor equipamento, o melhor conjunto também de setups para a transmissão, e um segundo link com um e-book onde se põe por escrito essas boas práticas ou recomendações. Está disponível depois, o Paulo Rocha, pelos meios que entender, fazer chegar esses links a todos os participantes destas jornadas. Foi-se questionando se era válido, não é? Qual é a questão, os benefícios, por assim dizer, mesmo no âmbito desta circunstância anormal, o porquê de uma transmissão local, de uma paróquia, de uma diocese, versus as celebrações que já tradicionalmente são emitidas na RTP ou na TVI, e uma das conclusões a que se chegou, e que também é que me parece, é que nesta tal circunstância anormal, o poder ver o seu pastor, seja ele o bispo ou o pároco, é um certo toque também de uma rotina, de uma normalidade, de uma ligação à comunidade, numa lógica de maior vínculo, que estas celebrações de âmbito nacional não o permitem. Não o permitem fazer, porque é uma massa anónima, e a ligação do cristão à sua comunidade, creio que é importante. É importante também, ou foi importante, e esse é o resultado da nossa experiência, que, sobretudo, quando não era possível a celebração das exéquias, e as pessoas iam diretamente para o funeral, para um grupo muito restrito, ter estas Eucaristias transmitidas onde era possível rezar pelos falecidos, e foi isso que o arcebispo fez a partir de uma certa altura, de nomear as pessoas que faleceram naquela semana vítimas do Covid. E, portanto, muita gente, familiares e amigos, congregaram-se naquela celebração transmitida pela internet para, em família, rezarem pelos seus mortos, e eu creio que isso é mais uma vantagem, não é? Além das comunidades estrangeiras, portugueses na diáspora, que podem acompanhar também a sua comunidade de origem. A segunda experiência foi esta da catequese, onde o Dom Nuno também, no momento em que pararam as catequeses, exerceu aquilo que é o munus do bispo, de ensinar. Portanto, tudo o que presidiu a isto foi congregar a diocese em torno do seu pastor, de um líder que oferece um certo grau de confiança, de liderança, de normalidade. Mas também a humildade e a consciência de que, quando deixa de ser necessário, isto é, quando se completa e se cumpre a sua missão, a comunidade local é o meio, o espaço indicado para celebrar. A última nota que também quis introduzir é que, na altura, muita coisa foi feita de improviso, mas brincando dizia que foi um improviso preparado ao longo dos tempos. No nosso caso, tínhamos a sorte de ter um departamento de comunicação que gozava de estabilidade, das pessoas que manteve-se estável ao longo dos últimos anos, as pessoas conhecem-se, cada um com as suas capacidades. Foi-se criando uma rede de contactos e de parcerias de jornais locais, rádios locais, de arciprestados, paróquias, que depois, no momento onde foi necessário congregar essas forças todos ajudaram no sentido de ampliar aquele momento que se estava ali a viver. E, portanto, muita gente acompanhava as transmissões, não só, deixem-me dizer assim, por causa do alcance da página de Facebook da Arquidiocese, mas porque houve uma rede de páginas e de publicações cruzadas que multiplicaram por toda a Arquidiocese e fora da Arquidiocese aquilo que ali se estava a passar. Portanto, às vezes o sucesso não é tanto a capacidade de um ou dois, mas o de trabalhar em conjunto. O que isto nos leva a uma segunda e última questão, é que, se na altura era necessário improvisar,
Neste momento vamos entrar numa nova fase de inverno e até uma próxima vacina, onde já não há, entre aspas, a desculpa de não estávamos a contar, não é? Portanto, é necessário refletir sobre o que é que nós queremos para os próximos tempos e enquanto o cenário não piora ainda mais, de nos precavermos e de montarmos uma estratégia que ofereça uma resposta adequada e justa àquilo que os cristãos esperam de qualquer paróquia ou das suas dioceses. Obrigado, Padre Tiago. E não sei se no grupo e no debate algum aspecto dessa estratégia já foi avançada. O Henrique também, se quiser partilhar. Ligar o meu áudio. Sim, houve essencialmente a curiosidade de saber como fazer bem, perceber-se que também esta é uma forma de estar nova, com os distanciamentos e as ressalvas que o Padre Tiago Freitas já aqui deixou, mas também esta é uma área, e isso foi sublinhado também por ele, em que é necessário dar muita atenção ao pormenor, àquilo que aparentemente pode não ter muita importância, mas tecnicamente que deita a perder qualquer esforço que se faz no sentido de levar de forma eficaz a transmissão a quem a está a receber em casa. Também esta questão das pessoas eventualmente se acomodarem, não é, a este estado de coisas, porque é mais confortável às vezes ficar em casa a assistir a uma transmissão de um momento litúrgico. Aliás, até como sinal dos tempos, o zapping já chegou a esta realidade também, porque as pessoas até podem mudar de paróquia conforme assim o desejem, mas não é isso que está em causa. É mesmo o levar à casa das pessoas e levá-las a participar num momento que é muito estruturante para a sua vida de crentes. Embora agora, e seguindo as determinações da DGS, é possível fazê-lo comunitariamente, pelo menos para já e por enquanto isso está a acontecer, e o reforço é mesmo de regressar aos templos. No futuro poderá ser necessário voltar a estes recursos, é uma questão de aguardar e ir vendo. Muito bem. Só para dizer que o Padre Paulo acaba de partilhar esse link, Exatamente, seja do vídeo como do e-book, e onde também nesse manual vão encontrar sobretudo 3 sugestões de uma sugestão para um conjunto mais básico, outro mais intermédio e outro mais avançado de como conseguir fazer uma transmissão em direto de uma Eucaristia. Primando, uma das coisas que fomos dizendo é que a qualidade, claro, a qualidade da imagem, mas também, sobretudo, aqui a qualidade do som, não é? Porque as pessoas toleram até uma imagem mais pixelizada, mas uma voz lá do fundo da igreja é meio caminho andado para um desinteresse ou para uma experiência menos positiva. é meio caminho andado para o tal zapping que falava o Henrique, não é? E vamos então retomar a ordem pelo primeiro grupo da informação. Otávio, força aí. Bom dia. Tentando não me alongar muito, até porque o tempo vai ficar apertado, o grupo da informação hoje, tendo sido eu o orador convidado, abordou especificamente temas da área da informação religiosa. Falámos todos da necessidade de uma tradução da linguagem, de termos, num país que está progressivamente secularizado. Eu manifestei preocupações que já ontem tínhamos manifestado na questão do papel mediador, do jornalista. É um papel que não tem substituto nas novas tecnologias e, portanto, é algo que devemos assumir. E esse papel mediador na informação religiosa muitas vezes passa por traduzir linguagem, terminologias que são estranhas ao mundo de hoje. Eu dei um exemplo concreto, penso que é aquilo que as pessoas se vão lembrar da minha conferência, foi mostrar um concurso da RTP em que a pergunta era: o que é um presbítero? E a resposta foi: é um cão. Portanto, não partir do princípio que as pessoas sabem do que é que nós estamos a falar. Na conversa foi sugerido como metodologia uma nivelação de linguagem,
procurando explicações mais simples para um léxico que é muitas vezes hermético, sempre respeitando também critérios de rigor. Isto não se aplica, obviamente, só à informação religiosa, implica-se a informação geral, mas vemos que há dificuldades de critérios de rigor na ciência, na educação, até às vezes no desporto, e, portanto, percebemos que não há aqui uma deturpação da linguagem para que seja perceptível, mas há efetivamente uma necessidade de tradução. Há palavras e expressões que precisam de ser ditas, transcritas e interpretadas de maneira diferente, e isto é uma expressão do Joaquim, que teve a ver com uma reportagem que foi emitida ontem na SIC, para que se permita às pessoas penetrar no espanto dessas palavras misteriosas. Portanto, vemos aqui que há um desafio enorme de linguagem, de tradução mediática, de respeito por critérios de rigor, mas há também desafios que são levantados por uma realidade que é indesmentível, que está até quantificada, a Bárbara Wong citou esse estudo, de uma iliteracia, que afeta quase um terço dos alunos, portanto, incapacidade de compreender o sentido literal do texto, e uma incapacidade que o digital também vai provocando de ler conteúdos mais longos. E dois últimos pontos, que é a ideia, enfim, que como jornalistas conseguimos perceber que a informação religiosa vende, existe curiosidade, o que é preciso é ser criativo na apresentação desses conteúdos, e eu lancei um desafio, já cá não está o Miguel Panão, mas especificamente sobre a questão das redes sociais, mostrei alguns vídeos do TikTok, que é a nova rede que está mais em voga, e a reflexão foi, no fundo, quase em jeito de alerta, de percebermos de uma das grandes reflexões do nosso âmbito jornalístico especificamente, é que resistir à tentação de que o meio acabe por ser a mensagem e de que aquilo que deveria ser a mensagem desapareça. Uma última nota, uma sugestão que vai sendo repetida nestas jornadas para a importância do media training, daquelas pessoas que na Igreja Católica têm a responsabilidade de comunicar, a começar pelos seus bispos, tenham em atenção um treino para como devem comunicar com a comunicação social, com os jornalistas, com o público em geral, para que não estejam a falar para um espaço fechado e, sobretudo, para um espaço quase, como eu disse, hermético, no qual qualquer pessoa que esteja fora da comunidade católica e até algumas que estão dentro da comunidade católica não conseguem entrar. E foi isto. Obrigado. Muito bem. Muito bem, obrigado, Otávio. Não sei se mais algum apontamento dos membros do grupo, rapidamente. Bom, eu dou pouco tempo, que é para avançarmos, senão não chegamos ao fim. E vamos então ao grupo da assessoria. Padre Miguel Neto e Lígia. Padre Miguel, o primeiro avança, se faz favor. Peço desculpa, bom dia a todos. Eu ainda estou aqui no rescaldo do concurso do Otávio, porque já me chamaram coisas bem piores na vida. Se for um São Bernardo ou um labrador, pronto, até não é mal de todo. E além disso eu tenho corpo de São Bernardo, não é? Grande, gordo e eu gosto também de neve e coisas dessas. Por isso não é mal, de facto não é mal de todo, como diz aqui, como dizem aqui alguns colegas meus. Bom, ainda é essencial. No nosso grupo chegámos a algumas conclusões que podemos partilhar. Primeiro vimos que o Gabinete de Comunicação é o rosto da Igreja e da comunidade cristã e desta forma o porta-voz da Diocese e o porta-voz, o assessor de comunicação é o primeiro rosto. Depois também percebemos que estamos-nos a perceber que a criação de conteúdos na generalidade é muito mais importante que a comunicação institucional, ou seja, a criação de conteúdos chega mais perto das pessoas, cumpre a sua função em vez de ser uma mera comunicação institucional, de notas de imprensa, comunicados, que muitas vezes é algo frio, e a criação de conteúdos, apesar de dar mais trabalho e ter que ser gerida de diferentes plataformas, chega mais perto das pessoas. Depois que obviamente, que a figura do assessor de comunicação tem que ter uma íntima relação com a pessoa responsável, também está em linha com aquilo que a Elizabeth Caramelo
falou ontem e que é importantíssimo. E como tópico também, não o último, mas também dos mais importantes e mais difíceis de concretizar, que tem a ver com a questão da criação de conteúdos, que é essencial para haver uma boa criação de conteúdos, um planeamento a longo prazo, que é algo muito difícil na Igreja. E quando fala-se de planeamento a longo prazo de comunicação, volto a dizer, não é a criação de programas pastorais, mas é como é que nós podemos comunicar os programas pastorais, aquilo que são as ideias-chave da Igreja ao longo dos anos, tornando essas ideias-chave acessíveis, cativantes, interessantes para o público em geral e para todos. Depois também vimos que que o assessor de comunicação, em muitos casos, é um diplomata entre o externo e o interno, ou seja, às vezes é o jornalista para os padres e é o jornalista que está ali metido no meio dos padres, e para os jornalistas é o padre que está a esconder a informação dos jornalistas, e muitas vezes é difícil gerir essa tensão e essa ligação. E também, por fim, que o Gabinete de Comunicação das Dioceses seja também um espaço para pensar e refletir essa comunicação da Igreja, de forma a torná-la mais cativante, mais acessível a todos, menos enfadonha, mas sobretudo que torne o Evangelho de uma forma rápida e eficaz, cativante para todos os públicos. Obrigado, Padre Miguel. Lígia, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Se calhar só reforçar uma outra ideia que o Padre Miguel Neto já falou, e eu agradeço. Foi recordado apenas numa ligação àquilo que o Cardeal Tolentino Mendonça disse ontem no início das jornadas, e depois também foi reforçado pela Elizabeth Caramelo. O Cardeal Tolentino dizia que a comunicação social não tem de ser passiva, pode ajudar-nos a pensar. Foi lançado isso ao grupo, se este espaço não poderia ser também usado, digamos assim, pelos gabinetes de imprensa, neste espaço de sonho, de criatividade, de pensar um projeto a longo prazo, desencadeando também a ideia que a Elizabeth Caramelo lançou ontem de identificar um plano e segui-lo. Portanto, propor uma reflexão mais larga e não apenas estar preocupado em responder a fogos, digamos assim, poderia ser um pouco também esse o caminho dos gabinetes de imprensa. A necessidade, ligando a isto, do plano eficaz e a importância de o seguir, de identificar um plano de comunicação e de o manter e segui-lo, a importância dos conteúdos claros. Falou-se da dificuldade de comunicar um conteúdo e deixar que o público e a comunicação em geral agarre esse conteúdo, ou produzir comunicados e, portanto, a difícil gestão e o difícil equilíbrio entre os diversos comunicados que se fazem passar para a comunicação social e para o público em geral, ou então a aposta num conteúdo maior, mais alargado, mais reflexivo, que possa espelhar também aquilo que é a aposta comunicacional da Diocese. Apenas uma nota para terminar, falou-se sobre a importância da íntima ligação entre o responsável do Gabinete de Comunicação e o responsável ou da instituição ou da Diocese, fazendo eco daquilo que a Elizabeth Caramelo ontem referia também, do trabalho que desenvolve na Fundação Gulbenkian, da ligação que tem com o presidente da instituição, para poder agilizar as respostas aos jornalistas, para poder antecipar questões de crise e poder, de alguma forma, também ganhar espaço, confiança, ganhar tempo, que foi outra das questões que se falou nesta relação imediata que os jornalistas pedem nas respostas, e conseguir-se ter a resposta também oficial da instituição ou da Diocese. E, de uma forma geral, penso que foi isto que foi tratado. Obrigada. Obrigado a nós. E está-se a perceber então que, por exemplo, seguir boas práticas como a direção de comunicação no Gulbenkian pode ser uma boa pista para as assessorias nas estruturas da Igreja Católica. Isto não é para comentar, acho que
uma percepção que se tem do diálogo. Avançamos para a imprensa regional com o Paulo Ribeiro e o Carlos Borges. Paulo, chefe de redação do Jornal Alvorada e presidente da AIC. Olá, bom dia a todos. Obrigado. Há pouco tivemos, portanto, a analisar e vou focar, vou ser sintético, de forma a que possa haver tempo para também os outros oradores poderem colocar devidamente os seus resumos. Analisamos fundamentalmente a questão que está neste momento em cima da mesa no âmbito do futuro da imprensa regional, também a imprensa nacional também está a ter essa preocupação há muito tempo, que é a passagem do produto tradicional impresso em papel para somente o produto digital, e como, do nosso ponto de vista, ainda não está consagrado a rentabilidade financeira que possa suportar inteiramente o produto digital com o fim do produto papel, que, apesar de estar ameaçado e continuar ameaçado, ainda continua a ser o baluarte das empresas jornalísticas que têm os títulos da imprensa regional. Por outro lado, também foi sublinhada a credibilidade que continua a oferecer o produto da imprensa regional, sobretudo da inspiração cristã, que neste tempo de pandemia teve um papel, um reforço por parte dos leitores e a procura por parte das comunidades como um porto seguro de informação que mais nenhum outro órgão de informação estava a disponibilizar, e isso veio também criar um mar de oportunidades no capítulo da procura de novos leitores e de novos assinantes. Outro outro aspecto importante é relativamente à desconfiança ou confiança que os jornais de inspiração cristã podem ou provocam nas comunidades onde estão inseridas. Desconfiança no capítulo de alguns agentes do espaço público olharem o jornal regional de inspiração cristã como sendo porta-voz de uma instituição secular muito própria, e não o verem como, digamos, representante legítimo e plural da vontade coletiva da comunidade onde está inserida. Mas isso acaba por ser contraposto com o nível de confiança que os jornais têm tido ao longo de décadas nas respectivas comunidades, e há muitos concelhos do país onde a única voz que a população tem é disponibilizada por um jornal regional, e isso é uma resposta clara ao papel da confiança e da integridade da mensagem jornalística que também é passada. Por outro lado, outro aspecto essencial continua a ser um ponto fulcral da existência da imprensa regional, é a ligação do jornal à sua comunidade, à diáspora, aos muitos imigrantes que se encontram espalhados por todo o mundo, e em que, neste período também de pandemia, veio a verificar-se que o jornal regional foi essa ponte saudável entre a ligação de povos que queriam saber mais entre si neste momento importante e difícil que estamos todos a viver. Falámos também da importância do associativismo, e nesse aspecto particular, obviamente, e por ser presidente da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, o papel que o associativismo tem tido nestes últimos anos, particularmente nestes últimos anos, com o reforço da interajuda entre as associações, junto como representantes legítimos dos anseios e das preocupações, e também da construção de projetos diferentes junto do Poder Central, como medida de salvaguarda da existência da imprensa regional para o futuro.
o jornalismo de proximidade como sendo algo que é fundamental e que deve continuar, onde o jornalista deve procurar centrar o seu papel junto da pessoa, junto das comunidades, numa presença constante, em que por vezes a informação digital leva a que haja uma separação física, portanto a proximidade com que os jornalistas e os projetos da imprensa regional devem ter cara a cara com as pessoas, deve ser algo que não deve ser desvalorizado neste avanço da digitalização que temos vindo a assistir. Portanto, grosso modo, foram estes os pontos mais importantes desta nossa sessão. Muito bem, obrigado, Paulo. Carlos e outros membros do grupo, não sei se querem acrescentar alguma ideia. Avançamos então para os conteúdos digitais. O grupo em que estava a Sónia a moderar e a participação do Miguel Mendes, dos Salesianos. Ora, então, muito bom dia a todos. No nosso grupo, eu comecei por apresentar um bocadinho aquilo que foi a nossa experiência nos Salesianos e aqui na Fundação, em termos de comunicação e de conteúdos. A preocupação que tivemos em adaptar todas as nossas atividades, não só na área pastoral, mas também a nível de educação, de atividades extracurriculares também, e isso envolveu não só as aulas online, apoios online, realização de palestras, a criação de linha de apoio psicológico, mas também a nível de pastoral, todos os encontros, catequese, grupos de oração, encontros vocacionais, tudo passou a ser realizado online. A questão da transmissão da Eucaristia que nós fizemos em várias das nossas casas salesianas, e também aqui depois, mais a nível nacional, partilhei também a experiência da partilha e da criação de conteúdos multimédia que nós fizemos a nível da equipa de comunicação e da equipa de pastoral juvenil, para disponibilização nas nossas redes de comunicação. Também falei aqui da questão dos encontros nacionais do MJTS, que se basearam exclusivamente também nas redes sociais como o Instagram, por serem direcionados para um público mais jovem, com recurso também ao Zoom, e partilhei também aqui uma iniciativa que nós criamos, que era o Estamos Contigo, que pretendia reunir num único espaço propostas pastorais, conteúdos de informação, de formação também, mas sempre numa perspectiva positiva e com uma mensagem de tranquilidade. Porque percebemos desde muito cedo que esta ansiedade ia ser um problema nas nossas comunidades. De todas estas iniciativas que nós fizemos, mais ou menos tivemos que fazê-las rapidamente, pronto. Chegámos aqui a algumas conclusões que também achei interessante partilhar depois com os participantes no nosso grupo, como a questão do formato das catequeses, que sofreu alterações tanto a nível de conteúdos como da própria duração dos encontros, a questão do público, que nós chegamos a novos públicos, percebemos que chegamos a novos públicos que até à data não faziam parte, não se reuniam connosco, não participavam desses encontros de oração, o aumento da fluência, a questão da coerência também de conteúdos, que percebemos que era importante ter conteúdos publicados de forma regular, mas também com uma coerência visual e com muita qualidade, ou seja, não apenas qualidade técnica, mas também qualidade da mensagem, a qualidade do conteúdo foi muito importante para que esses conteúdos tocassem as pessoas. Em alguns casos, nós percebemos também que, apesar de estarmos em plataformas digitais, criamos maior proximidade com os jovens. O facto de ser mais fácil, se calhar para muitos deles, poderem
enviar uma mensagem, poderem fazer uma videochamada com os animadores, com os professores, nós percebemos que criou-se uma relação muito mais próxima entre os dois lados. Pronto. Outra coisa que depois nós percebemos mais tarde foi que é importante ter critério e selecionar bem os conteúdos que partilhamos. Uma das coisas que eu partilhava com o grupo era uma comparação, é se estivermos num local com todos a falarem, nós não percebemos ninguém, não é? E é importante nós fazermos essa seleção, pensar bem naquilo que transmitimos. Outro ponto que partilhei que nós percebemos aqui da nossa experiência é que a nível de catequese o envolvimento das famílias foi muito maior. O facto de os jovens estarem em casa e precisarem desse apoio, nós também contarmos com esse apoio para as próprias catequeses, que o envolvimento das famílias foi muito maior e fez com que as famílias percebessem, por exemplo, que eles tinham de facto uma responsabilidade nessa educação da fé. No final chegamos a uma grande conclusão, e depois também daqui é que partimos se calhar para o nosso debate, foi que nós percebemos claramente que era possível fazer as coisas diferentes. Todos concordamos que a pastoral digital não substitui a pastoral do encontro, o estarmos em comunidade, mas percebemos que existe uma nova possibilidade aqui. E aqui o desafio é perceber como é que podemos fazer isto. Nós depois tivemos a trocar ideias entre nós, mas acho que basicamente acho que assentamos, ainda falámos aqui sobre a questão se devemos estar na internet com uma postura de estar por estar ou de estar para retirar as pessoas de lá, ou seja, de ver a internet como um terreno que é mau, que é negativo, e que a nossa única missão ali deve ser retirá-las de lá para irem para o mundo físico, digamos assim. Todos concordamos mais ou menos que não, que esse não é o caminho. De facto, tem muitas vantagens, que tem muitas coisas positivas e que a própria Igreja até nos incentiva a estar ali, e que não vale a pena ter esta visão negativa, um olhar de esperança também sobre a internet. Até porque, olhando à tradição da Igreja, existe esta tradição missionária, né? Este cariz missionário muito forte, e que nos faz, que nos deve impelir também a estar neste novo terreno de missão como de corpo e alma. Mas aqui a questão depois é como, não é? Nós trocamos algumas ideias e achamos que deve haver uma complementaridade entre o mundo físico e o digital. Não ver o digital como um fim em si, mas como um meio para chegar a um fim. E esse fim deve ser o encontro das comunidades. Não é? Aqui a questão de podemos achar o digital só serve para transmitir informação. Não achamos que deve ser esse o caminho, não é? Uma verdadeira complementaridade entre os dois mundos. Trabalhando bem o digital, tentando criar relação com as pessoas, mas que esse trabalho se reflita depois na criação das comunidades. Outro ponto que nós falámos aqui, também falámos, tem a ver com o investimento. Percebemos que é preciso investir tempo, investir na qualidade do que produzimos, investir nas pessoas e deixar de ver a comunicação e os conteúdos digitais como parente pobre, não é? É preciso ver isto como uma aposta séria. Outro ponto que nós falamos também aqui foi a questão da Eucaristia, não é? Como é que vamos fazer daqui em diante? Nós falamos sobre isso, não é? E concordamos todos, não é? Que a participação na Eucaristia deve ser presencial, não é? Mas também destacamos aqui o bem que vem da transmissão online, não é? As pessoas doentes, as pessoas que não se podem transmitir, e que o facto de poderem assistir à Eucaristia em casa, isso é uma graça para elas, não é? Se calhar convém pensarmos que, lá está, é a questão da complementaridade, não abandonar completamente o digital, mas se calhar pensar isto de forma a que possamos ir buscar o bem de um lado e o bem do outro. Pronto. E acho que foi
mais ou menos isto. Não sei se a Sónia quer acrescentar alguma coisa. Sónia? Eu acho que não é necessário acrescentar nada, só aqui 2 pontos, só até complementar aquilo que falámos, que surgiram também as ideias, além aqui do investimento que o Miguel falava, e o Miguel falou aqui na perspectiva dos salesianos e também partilhou que tem uma equipa de comunicação de 10 pessoas a trabalhar a comunicação dos salesianos, fundação, e que são poucos para aquilo que podem fazer. Isto é uma realidade. Imagino que muitas das comunidades e paróquias, e tínhamos alguns párocos no nosso grupo, que efetivamente olharam e disse, pois, é outra realidade. Surgiram aqui outras dúvidas de como é que se escreve, por exemplo, no digital, como é que se transportam e se transformam as mensagens para o digital, o tal contar a história que ontem o cardeal Tolentino falou, e perceber que o digital não é um monstro de 2, 3, 4, 5 cabeças, mas que tem que ser colocada aqui como uma ferramenta para ajudar a construir a comunidade. Voltar à missa é a questão, voltar presencialmente à missa é também a questão, fidelizar as pessoas. O voltar traz toda a alegria, mas também traz alguns problemas, como os sacerdotes párocos partilharam no grupo, porque enquanto até aqui haviam uma dezena de missas ao domingo, agora podem até haver as mesmas missas, mas o número de pessoas é muito reduzido. E, portanto, coloca-se aqui a questão, efetivamente, de continuar a transmissão online das missas, das Eucaristias, para que outros possam acompanhar, vendo aqui, enquanto houver estas restrições e estas limitações. Isto foi um pouco também daquilo que foi sendo falado e pensado e questionado no nosso grupo. Muito obrigado, Sónia, e obrigado ao Miguel e a todos os membros do grupo por este debate e pela partilha que aqui fizeram. Eu já vi que a Cristiana Martins do Expresso também já entrou aqui na nossa sala. Falta um grupo. Eu sei. Não está esquecido. Porque a seguir vamos ter então a entrega do Prémio de Jornalismo do Manuel Falcão. O Padre Nuno do Jornal da Beira e o Padre Luís do Notícias da Covilhã estão aqui connosco e vão levar já para casa o prémio, não é? A Cristiana nós depois a entregamos. E bom dia, Cristiana, e obrigado por estares por aí também. Falta-nos então ouvir o grupo 6, Geração Z, as conclusões do grupo 6, com a Clara e a Isabel. Clara. Sim, então bom dia. O meu poder de síntese é um bocado precário, mas vou fazer o meu melhor. Então, nós começamos, foi uma partilha muito interessante, muito participada. Eu comecei por refletir um bocadinho sobre esta geração Z, que é uma geração que vive no telemóvel, é verdade, apesar de também valorizar muito o encontro, e isso notou-se nesta pandemia, quando se sentiram fechados e não, queremos ir ter com os nossos amigos. Portanto, é uma geração que vive no telemóvel, nas redes sociais, mas que não é assim tão alienada como nós pensamos. É uma geração que agarrou como nenhuma outra a causa animal, do feminismo, a sustentabilidade, o clima. Portanto, é uma geração que claramente está à procura de alguma coisa. Por isso é que nos parece assim tão importante a Igreja estar onde essa geração está e poder oferecer alguma coisa, poder oferecer esta proposta de felicidade e esta boa nova. Portanto, parece muito importante estar onde nesse meio que é um bocado escuro, que são as redes sociais e onde há tanta coisa má, mas estar lá para plantar sementes de esperança e de alegria. Mesmo com essas dúvidas todas de será que devemos estar ali no meio de tanta coisa má, eu diria que sim. Depois, isto vem um bocadinho também ao encontro do que o Miguel disse dos conteúdos digitais, esta importância de, se estamos nas redes sociais e os jovens estão lá tendo presentes, temos de estar com qualidade, com regularidade. Temos de apostar no conteúdo, temos de apostar tempo e não podemos deixar para o fim da cadeia, ou seja, estamos divididos em tudo o que há para fazer e depois no fim, pronto, alguém publica ali alguma coisa e estamos salvos. Não, é preciso, se é tão importante e tão prioritário, temos de facto de apostar, de investir o que for preciso. Sabemos que não é fácil, mas
destacar esta importância de um investimento para as coisas serem bem feitas e serem efetivas, de facto. Depois a questão também da linguagem, que há muita tendência ainda de usarmos uma linguagem formal, institucional, e perceber como isso chega tão pouco aos jovens. Por outro lado, também não podemos falar-lhes como se fôssemos pais, assim como uma paternalista, ou por outro lado, a tentar falar com uma linguagem super jovem, mas que depois claramente sai ao lado e eles percebem. Portanto, eles sabem o que é natural para eles. Por isso, parece-me, e isto já tem vindo a ser falado, de que a chave é pegar em testemunhos reais, em histórias reais, dar a cara, porque é isso que os jovens querem ver pessoas como eles. E, portanto, parece-me que isto é um ponto muito importante e que está a faltar. Muitas vezes vamos ver um feed do Instagram, por exemplo, de uma... Não quero apontar ninguém, mas, por exemplo, de uma diocese ou de uma paróquia, e não vemos caras, nós vemos imagens com texto ou os horários, que isso também é importante, mas também é importante mostrarmos que são pessoas reais que estão ali por trás, que não há uma instituição, são pessoas reais. A Igreja somos todos nós e, portanto, se calhar é importante passarmos a dar a cara mais, a mostrar esta parte tão humana e humanizar as redes sociais, que eu acho que é esse o ponto, é um ponto importante para chegarmos aos jovens, de facto, e é o que eles valorizam. Hoje em dia fala-se tanto do influencing, e é isso que eles gostam de ver. Eles gostam de ver pessoas como eles a mostrar-lhes o que é que vestem, o que é que fazem e o que é que gostam de fazer. E se calhar é muito importante apostarmos nisto. E falamos disso também, que se calhar a solução para isto é trazermos nós, os jovens, e dar-lhes o protagonismo, é não falar com eles, isto foi da discussão que saiu, não falar com eles assim daqui para baixo, digamos assim, mas trazê-los para a discussão, porque se calhar é a maneira em que conseguimos falar com eles, ou seja, chegar lá abaixo e perceber o que é que os preocupa, o que é que eles querem ouvir, quais são as suas dúvidas. Nós tínhamos assim um exemplar da geração Z na discussão que foi muito bom, a Ludmila, que assim faz parte da geração Z e que contribuiu muito para a discussão, que nos dizia que muitas vezes sentia que os jovens estavam num impasse. Por um lado dizia, sim, eu sou católico, mas por outro lado vejo o outro lado a explicar-se muito, muito melhor e a explicar o seu ponto de vista muito melhor do que a Igreja me explica. Portanto, eu quero aderir àquilo que a Igreja propõe, mas os outros explicam muito melhor. Portanto, assim, esta dúvida de como é que, ou seja, os jovens estarem um bocado perdidos porque sentirem que a Igreja não lhes explica de maneira que eles percebam as suas dúvidas e a maneira como propõem o olhar sobre as coisas. Portanto, esta importância de os jovens até estão lá, não é? Só que não são muitas vezes chamados para a discussão. Isso, portanto, parece que são assim, as gerações mais velhas a discutirem entre si como é que vamos chegar aos jovens, mas sem chegarem lá e sem, ok, então digam-nos quais são as vossas dúvidas, o que é que vocês, como é que devemos falar convosco. Depois também a questão de onde é que estão os jovens, se estão no Facebook, se estão no Instagram, se estão no TikTok, e pronto, claramente sabemos que os jovens estão muito no Instagram, agora também no TikTok, mas a Ludmila também trouxe uma questão importante, dizer, se calhar os jovens não abandonaram completamente o Facebook, mas estão de uma maneira diferente, estão só a olhar, não participam, mas estão só a ver o que é publicado. Portanto, acho que é assim um resumo muito resumido. Não sei se a Isabel quer acrescentar alguma coisa. Não, claro, eu acho que esse poder de síntese foi bom e esclareceu bem o que nós falámos. Talvez chamar a atenção para esses dois aspectos que foram aqueles também que me obrigam a refletir. Por um lado, este facto de ter muita preocupação com os jovens, mas depois não os trazer para o centro das decisões, é uma coisa que os adultos têm que pensar bem se é por aí que querem continuar. E por outro lado, esta questão de que nada é uma verdade absoluta, ou seja, eu ontem tinha pensado, pronto, esqueça, os jovens não estão no Facebook. Mas hoje, quando ela explicou isso claramente, que é, nós vamos lá, não participamos, mas olhamos. Portanto, na verdade, não há certezas totais, portanto, temos de estar sempre à procura do que é mais importante fazer em relação a esta geração Z, que todos queremos ter junto de nós
e que todos queremos cativar.